Olá pessoal, tudo bem? Felipe Taveira aqui mais uma vez. Temos o prazer de receber a Cíntia Lisboa, da Startup 3 Elementos, para fechar a nossa série de episódios do Ela Empodera. A Cíntia, a 3 Elementos, na verdade, foi mais uma startup pré-selecionada para fazer a execução do MVP e recebeu o aporte de 30 mil para executar o projeto junto ao CID, nesse projeto tão bacana, coordenado pela Softex e regido pela Suframa também. Cíntia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar aqui. A gente finalizou um projeto maravilhoso e o CID é um grande parceiro, então não tem nada mais que gratidão que eu possa prestar para vocês. Perfeito. A gente também ficou muito feliz de acompanhar toda essa jornada, sabe que Sim. Não foi fácil, né, desde o início, assim, até o final desse projeto, então a gente também agradece pela dedicação e todo o desenvolvimento que a startup e você também teve durante esse processo. A gente sempre vai estar junto nisso. Cíntia, para iniciar nossa conversa, tratando sobre as questões de visão geral do teu projeto e da startup também. Nos conta um pouco sobre essa proposta da tua startup e como é que o projeto que vocês desenvolveram no Ela Empodera impacta nesse mercado que vocês desejam atingir. Maravilha. Então, há 3 elementos, o propósito que a gente tem como base, assim, de coração, é ajudar as empresas em suas jornadas rumo às emissões zero, que a gente chama também de Net Zero. Então, a ideia aqui é desenvolver soluções acessíveis, personalizadas, para que essas empresas consigam atingir suas metas de descarbonização. Então, esse é o nosso propósito principal da 3 Elementos, né? Perfeito. E dentro do projeto, o MVP que vocês desenvolveram, como é que ele vem para agregar nessa proposta de vocês? Sim, então, esse nosso propósito ele é muito abrangente, ele é um universo, na verdade. Então, a 3 Elementos ela já está atuando no mercado com um agente de descarbonização, né, um agente que reduz a poluição de veículos, então a gente atua muito fortemente no setor logístico. Né? Só para você ter uma ideia, em relação a resultados, a gente já conseguiu ajudar as empresas a reduzir mais de 150 mil toneladas de gases de efeito estufa. Né? Então, a gente tem essa empresa, é uma indústria, e essa é uma das soluções que a 3 Elementos pode fazer. E vislumbramos uma oportunidade de negócios. Além dessa solução, a gente também pode trazer uma base tecnológica, uma nova vertente, que seria essa plataforma digital. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente entendeu que o mercado precisa ser mais consciente em relação a essa temática de descarbonização e emissões que é muito específica. Então, com a ajuda do CID, do projeto, a gente criou um infoproduto, né, que seria uma série de cursos online e também e-books. E aí sim, a gente começa então a ter uma conversa melhor com o nosso cliente, com os nossos leads, para que eles consigam entender todo o processo. Perfeito. E o bacana é que você já tem um impacto significativo, né? Logo no início do processo que vocês já desenvolveram, o impacto é significativo e só reforça toda a proposta que vocês têm para a startup, né? E o projeto em si. E Cíntia, tratando agora sobre a questão dos desafios e aprendizados que vocês adquiriram, né? E também enfrentaram durante todo esse processo. A gente sabe que o que mais uma startup tem são desafios a serem batidos, né? Ainda mais com o processo de um programa desse, a gente encontra várias soluções, mas também mais problemas a serem solucionados. Levando em consideração esse contexto, quais foram os maiores desafios que você e sua equipe enfrentaram nesse processo? Como é que vocês superaram esses obstáculos também? Então, o primeiro desafio que a gente enfrentou foi a questão da gestão de tempo, porque a gente tem os negócios já operam paralelamente, né? Então a gente tem uma indústria para tocar, a gente tem uma plataforma que está sendo desenvolvida. Sim. E a gente assumiu esse desafio de criar realmente um produto extra, né, para 3 Elementos, mas que ele também ajuda, ele nos agrega a inclusive a captação de leads, a captação de novos clientes e, lógico, o posicionamento da 3 Elementos referente a essa temática dentro do mercado, né? Então, a gestão de tempo foi interessante, mas a gente também conseguiu resolver isso conseguindo parceiros maravilhosos. Então, acho e isso foi por muita ajuda do projeto mesmo, sabe? Se não fosse esse apoio do projeto, as mentorias, né, a visão geral que a gente recebeu ali, todo o apoio de coordenação,
a gente não teria conseguido encontrar esses grandes parceiros que nos ajudaram e nos fizeram entregar dentro do tempo, né? Perfeito. E eu acho que o outro desafio, acho que é um desafio pessoal, que eu acho que é interessante trazer aqui, que é, nossa, Cíntia, você como engenheira, agora você precisa virar apresentadora, professora, né? Você precisa se colocar em frente a uma câmera, Isso. né? E dar aula, né? Que você mesmo gravou E eu mesma gravei. Materiais, né? Acaba que a cara da CEO é Sim, a cara da empresa. Sim, a imagem toda, né? Exatamente. Então eu tive que, como eu sou a especialista, né, de toda essa temática de descarbonização, então eu tive que me colocar esse desafio. E para mim foi bem difícil, bem difícil. Imagino. Então, por conta de apoio mesmo da própria equipe, foi como a gente conseguiu, assim, resolver esse problema e deu certo. Concluímos no final. Perfeito. Tudo que a gente vai fazer que a gente não está acostumado, de fato a gente tem a estranheza, né, no início, ainda mais para tratando sobre empreendedorismo, né, atuar em novas áreas que a gente tem desconhecimento e vai ter que ir melhorando, aprimorando, né, na verdade. Sim. Durante todo esse período, talvez seja uma das coisas mais desafiadoras. Mas vocês disseram muito bem, isso que é o mais importante. Obrigada. Tratando agora, Cíntia, sobre a inovação que vocês desenvolveram, os diferenciais que ela agrega também. O que você considera como esse principal diferencial do teu produto ou serviço, né, especialmente nesse contexto de inovação e impacto para os clientes que você já atende ou pretende atender também? Perfeito. A inovação a gente tem aplicado em cada vertente do negócio, né? Na vertente educacional, que foi justamente o que nós entregamos no projeto, hoje aqui no mercado local não existe uma empresa falando e tratando sobre isso. Então é muito bom que a gente seja o pioneiro, né, em questão dessa temática específica de descarbonização, emissões, etc. E mais para o lado corporativo, né? Então a gente quer atingir e nós queremos transformar as empresas. A gente precisa que as empresas enxerguem o quanto isso é importante. Não só para a questão de sustentabilidade, não é só sobre isso. É questão de redução de custos, é imagem, posicionamento da própria empresa, né? Então, eu acho que esse é um dos diferenciais para esse produto, né, que a gente está validando agora. E feito daqui, de fato. Feito daqui. Isso é o mais importante. A gente pode até ter outros ali, atores nacionais ou internacionais, mas sempre que a gente vai buscar, o daqui, de fato, sempre tem um valor muito maior. Exatamente. Porque a gente precisa atender. Muito bom. Cíntia, sobre o MVP que vocês desenvolveram e o futuro, próximos passos, né, que a 3 Elementos pretende buscar a partir da finalização desse programa. Esse MVP que foi apresentado, né, ele marca o início dessa nova jornada de crescimento da 3 Elementos. E quais serão esses próximos passos para a sua startup após toda essa apresentação e execução e desenvolvimento do projeto? Maravilha. O MVP, eu acho que ele se inicia, inclusive, na própria proposta do site da 3 Elementos. A gente, com a ajuda do projeto também, a gente refez completamente o nosso site. A gente colocou um posicionamento, uma comunicação muito melhor agora, né? E os nossos produtos estão dentro desse site, né, dessa plataforma, que agora os clientes podem acessar tudo em um único lugar, né? Então, ali os clientes conseguem nos acessar para os nossos produtos da indústria, proveniente da indústria. Também na parte de cursos, eles podem acessar o site e clicar, com 2 cliques já adquirir o curso, e eu tenho uma felicidade que ele já está sendo adquirido, então já está no mercado, isso é legal, né? E também a questão da consultoria na área de descarbonização, que é um serviço que a gente tem oferecido, e esse serviço que hoje ainda é manual, ele vai se tornar um serviço digital, assim que a gente conseguir desenvolver a plataforma, né? E então, os próximos passos para 3 Elementos é isso. A gente vai desenvolver a plataforma, a gente vai colocar ela no mercado, né? E os clientes vão poder ter um acesso muito mais personalizado e digital para isso. E no lado de curso, a gente também pretende aumentar nosso leque de cursos, né? E também a gente pretende utilizar formatos de curso in company ou fazer eventos para trazer, né, essa notoriedade da temática aqui para Manaus. E todo esse tema é muito recente, né? A gente está escutando aí sobre todas essas conferências sobre o clima que a gente escuta, mundiais, globais, elas tratam sobre esse tema de descarbonização, né? Então, levando em consideração esse contexto, pela alta desse tema, como é que você considera que está a aceitividade das empresas, né, tanto daqui quanto de fora, para esse tema? Como é que você analisa esse cenário do mercado que vocês estão atuando hoje? Perfeito, assim, eu acho que a questão hoje está muito centralizada em alguns segmentos de grande porte, por exemplo, empresas do óleo e gás, energia, transporte. Hoje elas estão sendo muito mais pressionadas para se adequar, certo? Sendo que
No Brasil já está tendo um movimento muito forte e em breve vai ser lançada uma legislação que vai normatizar, na verdade, o mercado regulado de carbono no Brasil. Aqui não tem normativas legais. Ainda não. Entendi. Então ele vai ser um mercado regulado por lei. Quando ele sair, o que vai acontecer? Alguns segmentos de empresa elas vão precisar limitar suas emissões até certos níveis. E se ela ultrapassar aquele nível, ela vai precisar implantar processos de monitoramento das emissões, reporte das emissões, o próprio processo de descarbonização ou até mesmo a compensação, que seria a compra de crédito de carbono. Então, quando a legislação sair, está muito próximo de sair, legal, essa situação ela vai ser aplicada assim, com muita força, vai existir muita pressão dentro do nosso mercado empresarial como um todo. Legal, eu vejo que vocês entraram no momento certo, né? No ponto certo, no time correto ali, do potencial de fato que não só o mercado, mas essa discussão inteira está tendo no público geral, inclusive para os próprios consumidores também. É verdade. Era uma coisa que anos atrás a gente não... O consumidor está ficando cada vez mais criterioso com esse tipo de tratativa ou normativa que as indústrias estão seguindo, né? E como você falou, por pressão, muitas delas hoje em dia já tem que ter essa adaptação, então eu acredito que, de fato, para um cenário futuro, para esses próximos passos, sei lá, 5 anos talvez, seja um potencial enorme. Vocês... eu imagino que já vão estar muito bem posicionados nesse contexto, né? Sim. A Três Elementos tem quantos anos de atuação? Tem 5 anos já de atuação, exatamente. Legal. E em 5 anos muita coisa mudou. Há 5 anos atrás nem se falava sobre isso. De fato, você tem toda a razão. E era uma coisa que a gente gostaria já de ter iniciado, mas a gente sentia que o timing não era certo. Entendi. E agora sim, agora a gente sente que o timing é certo, que a gente consegue trabalhar em paralelo com as empresas. Hoje eu já tenho algumas indústrias locais aqui me procurando para que a gente faça um projeto de descarbonização. Isso é ótimo. Há 5 anos atrás isso não acontecia de forma voluntária, Sim, né? E aí agora, exatamente. E agora começou tanto voluntariamente ou, na verdade, enxergando já uma antecipação ao futuro, né? Porque quando a legislação sair, as empresas não vão ter mais escolha. Sim, isso é um tema bem pertinente agora na COP29 que está tendo, né? E ano que vem na COP30 também, aqui do lado, em Belém, né? Exatamente. Então é muito bacana, de fato, assim, eu acho muito interessante todos esses temas e principalmente a abordagem que vocês trouxeram para isso, né? Porque não seria só oferecer o serviço, tem que capacitar também. Capacitar. Que foi isso, de fato, que vocês se propuseram a fazer, né? E também não é qualquer um que tenha a capacidade ou dá as caras para poder fazer isso. Então, muito interessante, de fato. Sim. Cíntia, tratando sobre as mentorias, o crescimento pessoal e empresarial que vocês tiveram nesse período, de que forma que essas mentorias e capacitações ofertadas durante o projeto influenciaram nessa maneira como você gerenciou esse projeto e para a sua visão empreendedora, para o negócio como um todo? Sim, eu acredito que o programa ele foi muito bem estruturado em relação às temáticas das mentorias, né? Então, a gente passou desde a parte de mentalidade empreendedora à parte de valuation, busca de investimento, perdão. Então, desde a busca de investimento e outras coisas que ali no meio nos ajudaram bastante para que a gente tanto desenvolvesse o nosso produto, e mais ainda, a gente conseguisse enxergar o perfil do nosso cliente, como começar, de que forma o nosso marketing poderia agir, né? Como é que a gente iria aplicar melhor o nosso recurso para que a gente tivesse resultados mais expressivos. Então, acho que isso foi uma caminhada em conjunto com todas as mentorias que o programa nos deu, assim. Perfeito. Isso também é algo que a gente vê muito o reflexo disso em vocês, né? A comparação que a gente tem do início. Isso, na verdade, foi para todo mundo, né? O Cid também aprendeu muito, vocês aprenderam muito, a gente aprendeu em comum acordo ali com muitas questões, e eu fico vendo alguns registros, né, do início do projeto e alguns conceitos que a gente abordava anteriormente, que, cara, eu vejo assim, a evolução absurda que todo mundo teve durante esse processo. Então, a de vocês é a principal, que foi direcionada para vocês, né? Especialmente a sua também, durante todo esse processo, foi muito válida, de fato, muito honrosa, toda essa evolução que a Três Elementos você teve como empreendedora também. Então, esse processo inteiro foi muito bacana, de fato, para todo mundo. A gente espera que para esses próximos períodos também a gente possa expandir ainda mais esse portfólio com projetos voltados para esse sentido e quem sabe até com um projeto maior da Três Elementos também, Verdade. Eu quero muito. Cíntia, fechamos por aqui.
Te agradeço muito pelas palavras, pelo tempo, pela troca que a gente teve aqui. E, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente fechou aqui a série de episódios do Ela Empodera e seguimos ali com a do Avança Mais, e agradeço vocês pelo acompanhamento e mais uma vez, Cíntia, muito obrigado. Eu que agradeço, de verdade. Obrigada, Cid, obrigada a todos. Obrigado, valeu.